Olá, vamos falar sobre respeito às autoridades, vamos dar sequência ao nosso tema do vídeo passado. As pessoas ficaram muito chocadas com a história minha, a história que eu contei, né, que foi uma falta de respeito, mas enfim, aconteceu e o respeito, ele permeia sobre as nossas vidas durante todas as fases da nossa vida, e a gente vai aprendendo, às vezes vamos aprendendo com a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre as autoridades. Eu vou ler esse texto, escolhi um texto, né, que diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema e seja aos governantes. Eu ainda reclamo que no nosso país, no MEC, devia reformular a questão da educação, inserir algumas matérias. Uma delas seria a questão da educação política, porque nós somos um país democrático e somos nós que colocamos os nossos governantes, ainda que seja uma democracia representativa, mas nós somos os principais responsáveis. E parece-me que a gente faz isso e depois fica o tempo inteiro esbravejando, xingando e reclamando. Eu trabalhei com filosofia, com sociologia. Às vezes na escola a gente precisa trabalhar com essas matérias, não é minha área, mas nós debatíamos muito, e o debate ele é muito funcional, o debate é muito interessante. Eu me lembro quando eu provoquei uma situação com os meus alunos, e eles ficaram muito irados com relação a determinada autoridade, e eu pedi que eles redigissem um documento reivindicando algumas coisas. Mas o que tinha de xingamento, de falta de educação, de falta de respeito naqueles textos que aqueles meninos fizeram. E isso é o reflexo de um país, de uma falta de educação com relação ao respeito. E aí nós fomos conversar sobre aquilo, nós fomos tratar. E vocês podem pedir o que vocês querem, vocês podem reivindicar o que vocês querem, porém, se vocês usarem da falta de respeito, vocês perderão a autoridade, vocês perderão aquilo que vocês foram reivindicar. E com isso nós trabalhávamos várias ideias, várias coisas, e aí eles, como eu já disse uma vez aqui, é muito bom ensinar criança. Eu ouvi aquele: é verdade, você tem razão. Inclusive eu disse para eles assim: olha, se o governador entrar aqui agora, na época eu não gostava das atitudes do governador, falei: se ele entrar aqui agora, vocês vão me chamar de falsa, porque eu vou cumprimentá-lo normalmente. Porque se eu quiser reivindicar alguma coisa, se eu quiser pedir alguma coisa, existem meios para isso. Então a palavra de Deus nos ensina a ter respeito com as autoridades instituídas. E que a gente possa estar pensando sobre isso, que nós possamos estar pensando também nas nossas crianças, como que elas estão recebendo isso, como que elas estão entendendo e como que elas estão passando isso para frente. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente ter noção para que a gente possa ser um país melhor, para que a gente possa dar um país melhor para os nossos filhos. Amém.